Vamos estar chamando pela presença do Senhor nas nossas casas, nas nossas vidas, para que o Senhor esteja falando aqui conosco. Eu coloquei agora às 8, eu já estava aquele dia na semana passada, né? Na quinta passada eu tinha falado para vocês que eu ia ver essa questão de horário, se eu mudaria ou não, mas eu creio que nesse horário, se ficar para as 8 horas, eu creio que é bênção, né? Eu creio que fica melhor assim para todo mundo, não fica tão tarde, fica um horário mais tranquilo, né? Fecha teus olhos nesse momento, vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite, Senhor. E, Pai, nesse momento, Senhor, nós vamos estar aqui, Pai, para falar da Tua palavra, Pai, para receber, Pai, mais de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Pai, onde é o chá com Jesus, Pai, eu peço que Jesus esteja presente, Pai, porque nós precisamos de Ti, Jesus. E esse momento, essa live, ela te pertence, Jesus. Então esteja conosco, do nosso ladinho, realmente do nosso lado nesse momento, que nós possamos estar contigo, Jesus, ter comunhão contigo, fazer parte da mesa contigo, falar contigo, receber da tua palavra. Jesus, que nós possamos ser preenchidas, renovadas, que nós possamos ser transformados, Senhor. Que nós possamos cada vez mais estar mais próximos de Ti, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu coloco cada vida aqui diante do Teu altar. Eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, tocando na mente, Pai, na alma, no espírito, Senhor. Que o Senhor venha falando, Paizinho, direto aos nossos corações. Que o Senhor não respeite os nossos limites. E Espírito Santo de Deus, eu te peço, não se ausente de perto de mim. Não se afaste de mim, Espírito Santo. Eu clamo por Ti, Espírito Santo, e eu declaro que a minha total dependência vem de Ti, Espírito Santo. Que eu possa realmente ser um canal de bênçãos e que o Teu fluir, ele possa vir sobre nós, em nome de Jesus. E nós te clamamos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas casas, venha sobre as nossas famílias, venha sobre as nossas vidas. Traz cura, traz restauração, fala diretamente ao nosso espírito, à nossa alma, nos conduz, Espírito Santo. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, ela possa estar no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Amém? Gente, eu vou estar falando um pouquinho a respeito de Ana, tá? Foi a palavrinha que tá me vindo. Ontem eu tava aqui orando aqui em casa e um pouco antes de nós termos aqui uma reunião presencial aqui na nossa casa. Eu não vou agora entrar em detalhes aqui sobre isso, mas eu já comentei algumas coisas com o pessoal que nós estamos iniciando aqui agora, né, nossas reuniões presenciais aqui, na igreja que nós estamos agora nos aliançando. E um pouco antes de eu tava orando e o Senhor, ele falou comigo. E essa semana, alguns dias atrás, né, o Senhor, ele veio e eu tava pedindo para o Senhor uma direção de jejum compartilhado para nós fazermos ali nos grupos, para nós estarmos fazendo. E numa determinada manhã o Senhor falou comigo. E o Senhor deu praticamente a mesma direção para mim e para o Eric. Foi a mesma palavra praticamente. E ontem, enquanto eu orava,
o Senhor falou para mim, cura da alma e restituição. E o Senhor começou a ministrar, a falar ao meu coração o quanto que a cura da alma ela tem a ver também com a restituição. E a gente vai falar um pouquinho da história de Ana, gente. Então vamos ler aqui primeiro a palavrinha. Leiam aqui comigo, lá em 1 Samuel, do 1, do 10 ao 17, tá? 1 Samuel, do 1, perdão. 1 Samuel 1, do 10 ao 17, tá bom? A gente vai ler ali a partir do 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados, lá no 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios eles se mexiam. Então imagina, ela estava ali orando diante do Senhor, se humilhando continuamente. A gente não sabe o quanto que ela já não estava buscando. E Eli chega e observa a boca dela, porque ela estava ali quietinha, ali, tal, gemendo ali no cantinho dela, e a boca dela chegava a tremer. Mas como ela orava silenciosamente, os lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vai em paz. E que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Aí agora, vamos estar lendo ali pra frente, lá em 1 Samuel 2, do 1, do 4 ao 5. Não, perdão. Do 2, 1 Samuel 2, do 1, 4 e 5. Então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, humilha e exalta, levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz-os sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Amém, até aqui. Vocês veem que a história de Ana, gente, ela é uma história assim muito bonita da gente pensar. E ao mesmo tempo muito triste, porque fala que Ana, ela foi uma mulher que ela sofreu muito nessa área da alma. Ela foi uma mulher que ela sofreu muito nessa região. Ela foi uma mulher que ela teve muita angústia, ela teve muita tristeza pelo fato dela não poder gerar. E Ana, ela passa por diversas situações nesse momento. Enquanto Ana, o interessante, gente, da história de Ana é porque Ana, ela era amada por Eucana. Ana, ela era muito amada por Eucana.
Fala que Ana, ela foi a esposa preferida de Eucana. E Ana, ela teve que passar por todo um processo de ver, muitas vezes ela sendo julgada, muitas vezes ela sendo se colocada no local de vítima, muitas vezes se colocando em muitas situações por ela não poder gerar filhos. E é muito interessante a história dela, porque Penina tem filhos antes dela. Então Penina começa a ter vários filhos. E no momento em que Penina começa a ter esses filhos, a Ana, ela fica triste, porque ela olha e fala, mas por que eu não consigo gerar? Só que Ana, ela também era amada por Eucana. E ela era muito amada por Eucana. E ela não conseguia entender aquilo. E Eucana chega para ela e pergunta, mas por que você tá triste? Tem um momento que ele pergunta, não sou eu para você mais importante do que muitos filhos? Não sou eu melhor do que muitos filhos? E aí a gente vê que a Ana, ela tem que passar ali por todo um processo, e ela chega nesse momento, ela se humilha diante de Deus, e ela entrega o filho dela. Ela fala, Senhor, me dá filhos. Se eu tiver, eu entrego para o Senhor. Eu vou te entregar. Se eu tiver, eu vou te entregar. Os meus filhos, eles vão ser seus. Aquilo que eu gerar vai ser seu. Aí o profeta, ele vê Ana naquele momento ali, chorando, Ana balbuciando. Ele não entende o que está acontecendo com Ana. E normalmente é assim, né? Tem momentos na nossa vida onde nós vamos estar passando por situações que dificilmente alguém vai conseguir compreender a dimensão da nossa dor. Dificilmente alguém vai conseguir compreender a dimensão daquilo que a gente está passando. E aí o profeta, ele chega, ele não entende ali o que está acontecendo, e ele acaba até olhando e pensando de uma forma que ele não consegue compreender aquele momento. E ela fala, não, eu estou angustiada por conta disso. E aí ele fala, então, que o Senhor te faça gerar filhos, né? Que o Senhor te conceda, né, essa bênção. E aí vocês verem que Ana, ela vai e ela dá muitos filhos, ela gera muitos filhos. É uma coisa que me chama a atenção, gente, porque essa palavra, ela começou a falar comigo. O Senhor, assim, começou, né, a falar no meu coração, esse processo que nós passamos, de realmente, muitas vezes, nós vamos passando por muitas situações, assim, na nossa vida, aonde nós vemos coisas sendo abortadas, nós perdemos, às vezes, algo, às vezes nós queremos gerar algo e não conseguimos. Tem pessoas que realmente é de forma física, pessoas que perderam um filho, pessoas que geraram um filho durante um tempo e acabaram perdendo, pessoas que tiveram que sofrer um aborto, pessoas que tiveram situações nesse sentido de forma física. Mas existem muitas outras situações também. Às vezes é em relação a um projeto, a um trabalho que nós começamos, a uma porta que se abriu, que de repente você vê tudo sendo abortado na tua vida. Situações que nós passamos, onde a gente olha e a gente não entende porque está sendo tudo abortado. Eu sempre comento com vocês de momentos na minha vida onde antes eu passei por um momento, porque eu trago uma história de muitas frustrações, então nunca as coisas davam certo na minha vida. As coisas simplesmente elas não davam certo. Então chegou um determinado momento da minha vida que eu olhava e pensava assim, nada vai dar certo pra mim, eu não tenho condições. Eu pensava assim, eu não consigo, eu não consigo gerar nada, eu não consigo, simplesmente as coisas não fluem, eu não consigo. Parecia que nada dava certo, parecia que nada era pra mim, parecia que eu não me encaixava em local nenhum, parecia que eu até sabia que existiam coisas para ser geradas na minha vida. Tinha momentos que eu até pensava que eu sabia, mas a minha vida ela sempre foi de tanta frustração, de tanto fracasso,
que às vezes eu nem conseguia mais ter esperança. E muitas vezes eu chorava, ficava frustrada, chorava e tudo mais. E eu lembro de quando eu entreguei a vida para o Senhor e todo o processo começou. Eu me lembro que eu fiquei muito frustrada no momento que eu me vi de cama, muito angustiada. Eu me vi numa situação assim onde eu só pensava assim, poxa, a minha vida realmente não, parece que nada vai dar certo pra mim realmente. Mas o Senhor falou pra mim, pra eu confiar nele. Mas muitas vezes é difícil da gente confiar, né? Vocês imaginem Ana vendo Penina. E, gente, quantas vezes na minha vida, eu olhando pessoas à minha volta dando certo, eu estando em locais, de repente, aonde portas se abriam para mim. E eu olhando as pessoas que de repente chegavam e simplesmente iam. E eu, simplesmente, para mim as coisas não davam certo. E eu pensava, por quê? Por que para mim não dá certo? E aí, quando eu me entreguei, eu lembro que nesse momento, eu de cama, tudo isso acontecendo, eu tentando entender todos aqueles processos e não tinha resposta. Mas eu lembro que uma coisa o Senhor fez. O Senhor me fez uma promessa de poder gerar algo. Que um dia eu iria gerar algo. E quando o Senhor ele trouxe isso acendeu algo dentro de mim. Me trouxe esperança. Porque eu vi que algo, que a minha vida ela teria um sentido. Porque eu não via mais sentido. Porque a dor de alma que eu já tinha passado, o nível de dor de alma ele era tão grande que eu já não via mais tanto sentido naquilo. Eu já não via mais sentido. Então, aquele momento o Senhor trouxe sobre mim uma esperança. E o tempo foi passando e o Senhor falando. Chegou um momento que eu achei que eu ia gerar. E eu vi algo nas minhas mãos. E foi tão forte, porque eu lembro que eu via as coisas acontecendo, eu via as coisas gerando, eu via de repente algo ali fluindo. Quando de repente, simplesmente, puf, caiu tudo. Simplesmente, puf, tudo de água para baixo, assim. Tudo. De repente, do nada. E algo que estava ali sendo gerado com sofrimento, com lágrima, com gemido, de repente despedaça tudo. E ainda para ajudar, ainda vem uma dor maior ainda. Vem aquela angústia maior ainda de um nível que eu achei que eu não ia poder suportar. Às vezes é dessa forma que acontece conosco. A gente, de repente você tá em uma situação onde você vê algo começar, ou você vê algo começar a acontecer, você acende uma esperança no teu coração e de repente do nada os seus planos eles são frustrados. Os seus sonhos eles começam a ser frustrados. E aí de repente você olha e pensa, poxa, mas será que realmente não vai dar certo? Será que minha família não vai dar certo mesmo? Será que realmente não vai dar certo esse meu emprego? Será que realmente esse sonho não vai fluir? Será que realmente eu nunca vou designar o meu propósito? Será que realmente nada que não vai dar certo mesmo? Será que isso não é pra mim mesmo? E ao mesmo tempo você tá ali com a tua alma, com aquela angústia na tua alma, aquela angústia. Tua alma tá ali, gritando, e você não entende o porquê. E você não entende. E eu me lembro que passou o tempo, tudo. Depois eu nem queria mais. Depois eu pensava assim, eu nem quero mais, porque eu fiquei com tanto trauma daquilo tudo que tinha acontecido, que eu pensei, ai Senhor, eu nem quero mais. O Senhor só me deu uma família abençoada e eu puder ter a minha família posicionada e eu tiver uma família abençoada, tá ótimo. Eu não preciso de propósito. E de repente, quando o Senhor nos chama no ano passado, eu vejo algo começar a fluir. Chega um momento
aonde de repente eu começo novamente a perceber de repente algo, tipo, como se estivesse tentando travar ou de alguma forma atrapalhar o romper daquilo, e eu penso, mas o que tá acontecendo, Senhor? O que tá acontecendo? O que tá rolando? E é o momento onde o Senhor ele vem e ele fala assim: não sou eu suficiente para você? Mas de repente eu tenho que parar e olhar e falar, lógico que o Senhor é. Porque o Senhor ele é suficiente. E de repente o Senhor vem e chega e fala assim, ele manda novamente voltar a acreditar no filho, nos filhos. E às vezes não é nem porque você deixa de acreditar nos filhos, mas muitas vezes é porque você já viu tudo tá tão errado que de repente você olha e você começa a pensar, mas será, Senhor, que realmente é o momento de eu gerar? Senhor, tem certeza disso? Porque às vezes a gente fica com dúvida. Será que realmente é o momento, Senhor? Será que realmente é o momento? E às vezes você tem que ver ali tantas situações acontecendo à tua volta. De repente, tanta coisa realmente. Assim como Ana, você vê que Ana, ela via ali Penina. E Penina ainda fazia de conta que se compadecia de Ana. Mas Ana, ela teve que ali se manter firme ali com o Senhor. Ela teve que confiar no Senhor. E eu me vejo nessa situação como Ana. E é por isso que eu quis compartilhar isso com vocês. Porque é algo que fala comigo. E eu creio que pode falar com vocês também. Porque eu gosto de falar daquilo que eu vivencio, daquilo que eu experimento. Porque eu sei o quanto é difícil de nós confiarmos totalmente as nossas dores e as nossas angústias aos pés do Senhor, as nossas tristezas. E muitas vezes o Senhor ele te chama para que você confie 100% nele, e ele quer realmente ver se tudo aquilo que ele vai entregar nas suas mãos vai ser só para ele, vai ser só realmente para ele. Se realmente é meu, vai ser meu. E aí, você tem que chegar simplesmente e você falar, Senhor, me ajuda a ter filhos. Eu quero sair dessa esterilidade, eu vou te entregar os meus filhos. Os meus filhos, eles serão seus, eles são seus. E Ana chega e ela faz isso. E muitas vezes o Senhor, ele permite, ele faz isso conosco. E muitas vezes o Senhor, ele permite com que peninas passem pelas nossas vidas. Só para realmente, ele permite para que a gente possa também realmente confiar ainda mais nele e ver se realmente nós estamos totalmente alicerçados nele, somente nele. Porque Ana amava Eucana. Não significava que Ana ela amava Eucana, e muitas vezes nós amamos ao Senhor. Muitas vezes nós amamos ao Senhor. Não é porque nós não amamos ao Senhor. Mas o Senhor, ele quer tanto que a graça dele seja o que nos basta. Que o Senhor, ele permite realmente, temos que realmente passar por situações aonde muitas vezes ele vai olhar para nós e ele vai falar assim, mas o meu amor, ele não é suficiente para você. Olha o quanto que eu já te amo. Olha o quanto eu te amo. Quando o Senhor faz Ana realmente gerar, Ana tem muitos filhos. Ana tem muitos filhos. Muitos filhos. O Senhor simplesmente, ele abre a madre de Ana. E tudo acontece. Tudo acontece.
tudo acontece. E, gente, eu vejo assim que os processos de Deus é algo tão doido que, em todos os sentidos, que a gente vai vivendo, cada processo que nós vamos passando por ele, que nós vamos rompendo nele, cada processo, onde muitas vezes nós vamos ter que encarar muitas coisas, e são estágios que nós vamos vivenciando. Então, situações onde às vezes nós vamos ser zombados, muitas vezes nós podemos ser humilhados, às vezes nós vamos ser caluniados, muitas vezes nós vamos ver situações onde alguém vai, de repente, ela vai ver ali, ela vai tentar gerar a mesma coisa que você, ou ela vai tentar copiar algo, e você simplesmente você vai ter que manter a tua fé firme no Senhor. Ou essa pessoa, ou simplesmente você vai ver situações à tua volta aonde você vai ter que tomar uma decisão. Aonde que você vai se manter? Você vai se manter na palavra, alicerçado? Aonde que você vai? Para que lado você vai? Para onde que você vai? E quando nós decidimos de caminhar por fé, normalmente esse tipo de situação vai acontecer na nossa vida. E nem sempre significa que às vezes as pessoas não fazem as coisas com má intenção. Às vezes as pessoas nem percebem o que está acontecendo. Muitas vezes sim, tem pessoas que são mal intencionadas realmente, mas às vezes é muito difícil vai ser muito difícil, dependendo dos níveis de dor de alma que você já carregou e que você carregue, ou pelos níveis de angústia que você já se viu passando, você chegar realmente, você tá total confiança no Senhor. E Deus, Ele nos chama assim como Ana, a esse nível de confiança. E o que eu acho incrível é porque Ana, ela gerou muitos filhos depois. Ela passou por todos esses processos, mas tudo que ela gerava saía, ia para ele. Tudo era para ele. E eu te faço uma pergunta agora. E eu digo muitas coisas que eu posso usar como exemplo nisso. Eu posso usar o exemplo do meu marido, que eu orei já por ele um tempo antes, mas durante um tempo eu não queria entregar ele totalmente para o Senhor. E chegou um momento que o Senhor me colocou realmente numa situação onde eu precisei me ver totalmente sem forças, totalmente fora de controle, para que eu pudesse entregar o meu marido. E entregar o meu marido ao Senhor. Muitas vezes o Senhor nos leva a situações onde você vai ver coisas que você carrega lá do teu passado. E às vezes você nem entende, ou você tá ali tentando buscar pelas suas próprias forças. Aí o Senhor de repente vai te levar a um extremo onde Ele vai te colocar. Realmente Ele vai te colocar onde você vai ter que confiar plenamente nele. Para que você confie e permita com que Ele te conduza. Para que Ele possa te curar realmente. Mas, olha que interessante. E aí eu vou falar agora da parte da restituição. Esse mesmo Deus que permite a esterilidade é o mesmo Deus da restituição. O mesmo Deus que permite a esterilidade
Muitas vezes, não sei em qual área da tua vida. Talvez seja em todas. Talvez você já passou por esterilidade em todas as áreas da tua vida. Talvez você olhe para você e você pense, eu sou estéril. Eu me recordo de quando eu engravidei da Radassa. Na época eu até escrevi em relação a isso, algo que o Senhor ministrou no meu coração. Porque o Senhor disse para mim e falou assim, chegou o teu tempo de gerar. Até hoje você foi um mistério. Mas a partir de agora você vai gerar. Eu sofri todos os tipos de crise de pânico, de ansiedade durante a minha gravidez. Eu nunca contei sobre isso, nunca testemunhei ainda. Eu já pensei, inclusive, em trazer esse testemunho para o YouTube, porque eu creio que vai falar com mais pessoas e é um assunto que nem todo mundo gosta de citar, onde fala sobre parto. E eu quero ainda trazer esse assunto. Mas assim, vou falar resumidamente em relação a isso aqui para vocês, vou compartilhar isso. É algo bem pessoal meu, algo que até então eu nunca contei, muitas vezes até mesmo pelo medo de ser julgada, pelo receio de ser julgada, porque é algo muito pessoal. Eu sempre tive um trauma de parto e por conta de uma gestação que eu passei com a Ellie, na gestação da Ellie, eu tive uma complicação no momento da minha cesárea. Na verdade, já quando eu fui para ter ela, e no momento da minha cesárea, eu acabei tendo uma crise de pânico, eu tive uma crise de nervosismo. E eu não sei se no momento foi exatamente uma crise de pânico, mas eu tive uma crise de estresse mesmo, de nervosismo, e eu acabei desmaiando, então aconteceram várias coisas. E eu simplesmente fiquei com muito medo. O meu temor era de hospital, nem eu sabia o que era. Então eu não queria nem ir pro hospital. E simplesmente foi muito difícil. E aí depois eu engravidei da Radassa. E o Senhor falou pra mim, chegou o momento onde você vai dar filhos, você vai ter filhos. E eu lembro que foi muito difícil. Eu tive muitas crises assim durante a gravidez, mas o Senhor, ele falava, a Radassa é um símbolo de um novo tempo na tua vida onde você vai gerar. Entenda isso. E detalhe, mais ainda, porque aí eu comecei a não entender o porquê que não dava certo. O porquê que eu não conseguia, simplesmente o porquê que algumas crises elas permaneciam. E o Senhor, ele falava para mim, e ele tá me trazendo isso para eu falar com vocês, e eu creio que de alguma forma isso vai falar com alguém, pode falar com alguém nesse momento. Era como se o Senhor estivesse falando para mim, eu estou permitindo isso para que você entenda que esse gerar não vai ser pela tua força. Não é pela tua força. E eu tive que depender totalmente de Deus. No meio do caos. Com o Senhor simplesmente falando. É o tempo novo. E agora é um tempo de você gerar. E de fato, a Radassa nasceu. A nossa vida, ela começou a mudar completamente. Parece que simplesmente veio águas assim que começaram a abrir coisas. Simplesmente começou a mudar tudo de repente. Posso dizer que até hoje muita coisa está mudando. Muita coisa eu ainda olho acontecendo e eu penso, mas será? E eu tive que abrir mão de muitas coisas, gente. Muitas coisas. E eu tô tão acostumada a ter que abrir mão que tô tão acostumada a perder que quando o Senhor me chama para ganhar algo, eu fico até com o pé atrás. Porque eu sou assim. E sempre que o Senhor fala para mim, para tal coisa,
deixa, entrega. Às vezes dói. Porque às vezes dói. Mas eu tenho visto quanto que vale a pena, sabe? A gente confiar. Mesmo nos momentos que a gente não compreende. O quanto vale a pena a gente confiar. E eu vou falar pra vocês, muitas vezes Deus ele vai permitir com que algo que você estava gerando não desse certo, não nascesse ou abortasse, para que num determinado momento, de repente ele venha e ele simplesmente ele faça algo sobrenatural. Sabe, gente, Deus ele é tão lindo. E ele é tão bom que quando ele quer gerar algo bom, algo de forma realmente para você viver a boa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes ele vai permitir com que você passe pelo tempo da esterilidade. Mas o mesmo Deus da esterilidade é o Deus da restituição. E da mesma forma que Jó eu lembro que no ano passado, no final do ano, ainda antes de eu interromper coisas que até então eu não esperava interromper, o Senhor veio e falou pra mim: no próximo ano abrirei portas de forma sobrenatural. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se prepara. O ano entrou e eu precisei interromper algo. Me vi em um momento onde eu me vi até frustrada. Porque eu pensava, poxa, Senhor, mas isso é injusto. Não é injusto o que o Senhor está fazendo. Mas tem coisas que estão acontecendo que eu me sinto injustiçada, mas ao mesmo tempo eu não queria questionar o Senhor. E de repente eu lembro que o primeiro caso foi a entrevista, que entraram em contato comigo. E eu tive dificuldade de processar. De repente o Senhor foi abrindo porta. De repente o Senhor abriu uma porta aqui. De repente o Senhor abriu uma porta ali. E eu ainda processando. E eu continuo ainda processando. E eu, nesse ponto,
eu lembro que eu cheguei no momento que eu comecei assim a pensar, a procurar algo, a caçar alguma coisa, a tentar entender. E eu fui buscar aconselhamento, eu fui tentar buscar um aconselhamento e entender o que estava acontecendo. Algumas coisas estavam... Tentaram vir algumas palavras também estranhas sobre mim nesse momento. E aquilo assim, eu fiquei tentando entender se realmente... O que está acontecendo? E aí, eu lembro que essa pessoa ministrou na minha vida, começou a ministrar na minha vida. E essa pessoa, ela só confirmou coisas que de fato estavam acontecendo. E pra mim, enfim, eu não tive opção. Senão só confiar. E deixar realmente nas mãos de Deus. Eu falo pra vocês, eu vejo hoje muita coisa que valeu a pena. Eu vejo valendo a pena. Eu sei que vai valer muito mais a pena. Onde eu tive que abrir mão. Às vezes até de algo que eu tinha certeza que estava dando certo, que eu tinha certeza que era o momento, aonde eu tive que abrir mão. Até mesmo daquilo que eu acreditava que era meu. Sabe por quê, gente? Vou compartilhar algo com vocês. Muitas vezes, quando nós passamos pelo período da esterilidade, nós vamos passar por um processo de... Vocês vejam bem, Penina, ela gerava muitos filhos. E ela era amada por Eucana. Ela não era uma mulher que ela não era amada. Só que Penina, ela tinha uma competitividade dentro dela. Penina, ela até queria agradar a Eucana. Mas ela competiu com Ana. Talvez ela pudesse até tentar manipular a competição, eu não sei. E às vezes Deus permite para que a gente possa, porque Deus ele quer que nós sejamos Ana. Para que a gente não vá pelo mesmo caminho. Independente do tanto de filhos que Ele nos dê, do tanto que Ele nos faça gerar. Que pensa a Ana olhando para Penina. Eu não sei, né, como foi, mas exatamente, a intenção de gerar deve ser correta. E Deus quer que nós sejamos realmente como Ana. Só que Ana, ela foi muito mais amada do que Penina. Agora eu te falo que esposa, que filha, porque Ana ela foi esposa, né, de Eucana. E a palavra fala que o Senhor, nos momentos, onde nós estamos como viúvas, mesmo que de maridos vivos, Ele é o nosso marido. Ele é o pai dos órfãos.
Talvez Penina tivesse um coração ainda de orfandade. Por isso Penina queria mostrar. Talvez ela ainda não tivesse entendido a verdadeira identidade. E o mais interessante é porque ela fazia de conta de que estava tudo bem com Ana. Porque no fundo ela não queria admitir. E eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade em conseguir ser falsa. E não que eu saio falando as coisas, não que eu saio me exaltando, eu me controlo, mas eu não consigo. Deus tem que gerar aquilo em mim. E eu preciso realmente que aquilo seja real dentro de mim. Então Deus, o que Ele quer de nós realmente, é que nós possamos ter coração como Ana, sabe? Para que a nossa família, ela seja realmente uma família que vai ser entregue ao Senhor. Para que a gente possa realmente entregar ao Senhor a nossa família, os nossos esposos. Para que nós possamos realmente entregar ao Senhor os nossos dons. Pensem comigo. A gente possa entregar a Ele, submeter a Ele. Para quê? Para que a gente não use. Para que a gente não use isso de alguma forma ao nosso favor, mas que seja realmente a favor dele, que seja submetido àquilo que ele estabeleceu, para que a gente possa, aquilo que sair de nós realmente possa multiplicar, assim como foi com Ana, para que ele possa nos colocar, e olha que forte, para que ele possa nos colocar nas mesas que ele quer, porque fala, o que ela fala quando ela está lá comemorando? Ela se alegra, ela exulta ao Senhor e ela fala que Ele faz com que aquele que estava no monturo venha se assentar com príncipes. Então essa é a promessa do Senhor. Nós vamos nos assentar com príncipes. Gente, isso é muito forte, muito forte. Você já imaginou esse teu esposo que hoje você olha e você não dá nada para ele? De repente você vê esse teu marido entrando em locais que você nunca imaginou? Talvez se hoje desse certo, esse homem podia entrar em locais que não eram o que Deus tinha para ele. Assim como eu já comentei com vocês, meu marido pregava, meu marido fazia muitas coisas. E até hoje, e eu sempre falo para ele, de que nós vamos estar velhinhos. Nós vamos estar velhinhos. Eu brinco às vezes com ele, e ele também brinca comigo. Eu falo assim, pode ter uma multidão, pode ter milhões de pessoas. E eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, isso aqui é nossa responsabilidade, a gente tem que estar posicionado. Vamos se alinhar, vamos se posicionar. Você tá posicionado, né? Às vezes eu brinco com ele. Lógico que no bom sentido, né, gente? Eu tô falando algo assim de... É uma brincadeira, digamos assim, entre nós. Mas por quê? Porque eu quero que ele realmente chegue nos locais que Deus tem pra ele. Eu quero que ele atinja os patamares que Deus tem pra ele. Eu poderia ter simplesmente atropelado tudo. Eu poderia não ter encarado o processo junto com ele. Eu tive que deixar morrer algo para acreditar de que Deus ia ressuscitar da forma certa. E talvez podia ser que desse certo se eu tentasse ir sozinha naquele momento, se... Eu não sei. Apesar que Deus realmente eu
eu entreguei tudo, eu não queria mais, eu não conseguia mais. Mesmo depois, eu pensava assim, não, eu só quero minha família. Eu falei, eu vou me submeter. Eu vou me submeter. Mesmo que eu chorei muito, muito mesmo. Muito. De amargura na minha alma. Eu falo pra vocês, tem locais de dor na tua alma, aonde muitas vezes o próprio Deus vai permitir com que aconteça, para que ele possa alcançar esse local, porque tem locais. Acho que lógico que nós vamos ser ministrados por pessoas, mas tem locais que vai ser a glória dele que vai alcançar. E vai restituir, que vai restaurar. Então, se eu tivesse deixado... Aliás, se Deus tivesse deixado que o meu marido, naquela época, ele entrasse pelas portas que estavam naquela época se abrindo, nós não estaríamos aqui hoje. E nós não estaríamos onde vocês vão nos ver daqui 10 anos. Porque eu creio que daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu vou estar em lugares que eu nunca imaginei, que eu nunca sonhei. Então, eu louvo a Deus, porque Deus não deixou acontecer, porque Deus paralisou, porque Deus chegou e trouxe a luz. Porque senão sabe Deus o que não ia acontecer. E eu louvo a Deus por tudo que deu errado na minha vida, sabia? Eu louvo a Deus por toda a esterilidade, por todos os momentos que eu fui estéril. Por todos os traumas. Por todos os abusos. E eu entrego isso a Ele. Por todas as injustiças. Porque hoje eu sei o quanto a graça dele realmente nos basta. E o quanto ele é suficiente. E hoje eu sei. Que durante muito tempo, muita gente, e eu mesma, olhava pra mim e pensava, não vai dar em nada. Não vai dar em nada na vida. Impossível. Não vai acontecer. Essa família não vai dar certo. Esse homem, impossível. Impossível. Orgulhoso, arrogante. Essa mulher, a Mari, problemática desse jeito? Nunca. Chegar em algum lugar? Jamais. Impossível. Essa família, ser uma família sacerdotal, impossível.
esse homem tô vendo o tempo aqui pra não ficar. Mas esse homem ser um sacerdote, impossível. Impossível. Essa menina cheia de trauma, impossível. Impossível. Essa menina rebelde, impossível. Essa menina mentirosa, problemática, essa menina cheia de... Não. Nunca. Essa prostituta, jamais, nunca. Nunca deu certo em nada. Mas eu louvo a Deus pelas portas que se fecharam. Pelos momentos que Ele permitiu com que a esterilidade ela chegasse até mim. E com que as coisas não dessem certo pela minha força. Eu louvo a Deus por isso. Porque assim eu posso ir vendo as coisas gerarem. Portas se abrirem que eu nunca imaginei. E eu sei. De que daqui 5, 10 anos eu vou entrar em locais que eu nunca imaginei na minha vida. Então eu falo pra você. Se você é um mistério, já foi estéreo. Amargurada. Ah, não vai dar certo. Você, não. Pra você, nunca. Teu marido, jamais. Eu falo pra você. Teu marido sim vai ser um sacerdote. Você vai ter filho, você vai gerar, você vai frutificar, você vai ver portas que você nunca imaginou se abrindo pra você. Você vai ver. Você vai ser restituída, restituído. É isso que eu declaro e eu profetizo. Você vai ver restituição naqueles locais onde um dia foi só esterilidade, foi só sequidão. Você olhava e via só esterilidade, só sequidão, só esterilidade, só sequidão. Vai ter restituição. Vai ter restituição. No lugar da tua tristeza, você vai dar gritos de alegria, gritos de júbilo. Aquilo que você não viu frutificar em um determinado tempo, você vai ver frutificar para a glória de Deus. Aquilo que era morte, você vai ver se transformando em vida. Seja preenchida de esperança nessa noite. Se preencha de esperança. Que talvez o diabo ele tenha vindo falar na tua mente. Não vai dar certo. Talvez ele fica todo dia falando na tua mente. Não vai dar certo. E aí você vai se lembrar. Você vai falar, vai dar certo sim. Porque foi o meu Deus que disse.
Talvez essa dor de alma que você ainda luta, essa ansiedade que você ainda luta. Você olha e pensa, é impossível. Parece que isso não vai sair, parece que isso não vai acabar. Quero te falar uma coisa. Talvez você olha para a amargura da tua alma. Eu sei o que é ser uma pessoa amargurada. E como eu sei, se eu for falar disso, mas vou falar pra você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde um dia reinou algo que te prendeu, algo que te feriu, algo que você estava escravizado. Eu sei o que é ser amargurada, rebelde, problemática. Eu sei o que é ser problemática em todos os sentidos possíveis. Mas eu digo pra você, não tem lugar que a graça de Deus não possa alcançar. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu profetizo que aonde houve esterilidade, morte, perca, sequidão, que vai ter fruto, que você vai gerar, que vai ter vida, que vai ter restauração, que vai ter restituição. Recebe isso na tua vida. Porque tinha muita coisa que eu falo pra vocês, que eu ouvi palavras há tempos atrás, onde às vezes eu era tocada pelo Senhor, e eu recebia aquela graça, e eu comemorava, eu recebia o Espírito Santo e eu vibrava, porque a pessoa vinha, liberava algo sobre mim, a pessoa falava, seja cheia, seja repleta, Deus vai trazer isso, Deus vai fazer aquilo, e eu me alegrava, de repente eu olhava a frustração, e eu não tô falando de coisinha básica, eu tô falando de coisa realmente que eu não conseguia andar. Eu tô falando de coisa que eu não conseguia andar, que eu não conseguia caminhar, não conseguia fluir em nada, nada dava certo. Tô falando de saber o que é ficar paralisada. Tô falando de saber o que é realmente estar no mais nível. Não tô falando de, por exemplo, desse ano. Esse ano fiquei triste, alguma coisa. Todos nós passamos por tristeza. Hoje em dia, tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu me frustro. Mas hoje em dia, vamos dizer assim, é algo natural. É algo normal. Mas não, eu sei o que é. Você tá numa angústia de alma, de um extremo. E às vezes eu até recebia algo, eu pensava, por quê? Por quê? Aí eu te falo. Deixa Deus gerar. Aceita o amor dele nesse momento. Aceita o amor dele como o suficiente. Que você vai ver. Submete tudo a ele. Não desiste, não para, mas submete. Não tô falando de desistir. Eu não tô falando de parar. Não tô falando de você chegar e você ser negligente com algo. Eu tô falando de você submeter tudo a ele. Começa a declarar agora dentro de você. Fala, Senhor,
Eu quero ser como Ana. Fala, eu sou Ana, Senhor. Eu sou Ana. Que vai gerar. Eu creio. Começa a declarar. Fala assim, Senhor. Eu creio que todas as esterilidades da minha vida, que todas as esterilidades que eu tive na minha vida, todos os locais de morte, vão se transformar em vida, que eu vou gerar. Declara isso, fala, Senhor, eu submeto tudo isso ao Senhor. E eu declaro que quando eu gerar, vai ser para o Senhor. Não permita que a precipitação, que a competição, não permita que essa mentalidade distorcida tome conta de mim. Porque eu não quero caminhar por um caminho de manipulação. Eu não quero caminhar por um caminho de competição. E eu não quero entrar em portas que o Senhor não preparou para mim. Eu quero entrar nas portas que o Senhor tem. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ter um coração como Ana. E declara, eu te entrego. Se você tem marido, entrega teu marido agora. Fala, eu te entrego meu marido. Mesmo que isso tenha me trazido amargura de alma. Mesmo que a dor, muitas vezes, que ele me cause, tenha gerado em mim amargura na minha alma, tristeza, ansiedades, depressão. Eu te entrego ele. E eu declaro de que esse homem vai gerar, vai ser um homem conforme o teu coração. E vai entrar nos lugares que o Senhor preparou para ele. Se tiver algum homem aqui, você vai declarar isso na tua mulher, se você já tiver. E se você ainda não é casado, já declara também sobre o teu futuro esposo. De que esse homem vai entrar onde Deus preparou para ele. De que você quer um marido que vai realmente entrar nos locais que Deus tem, que vai cumprir aquilo que Deus propôs. Um sacerdote segundo o coração de Deus. Se você tá com coisas interrompidas que foram abortadas na tua vida, também ora comigo. Fala, Senhor, tudo aquilo que foi abortado, interrompido, sonhos, eu peço primeiramente, Senhor, tira de mim é difícil essa oração. Aquilo que não for teu. E eu declaro
porque eu vou gerar aquilo que o Senhor tem. Eu declaro que o meu ventre é um ventre fértil e frutífero. E que no tempo certo eu vou dar filhos, eu vou ter filhos. E eu declaro que eu creio na tua restituição. Em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor é bom. Que o Senhor é suficiente. E que o teu amor ele supre todas as lacunas do meu ser. Se você tem filhos, começa a entregar teus filhos. Se você tem algum familiar que você quer colocar, também já entrega. Eu já vou estar encerrando. Mas entrega nesse momento tudo aquilo que você sabe que de alguma forma está interrompido, está abortado, está morto. E declara, acho que você crê no amor de Deus e de que a restituição para a tua alma vem dele. De que ele vai preparar momentos, às vezes pessoas, e que ele é bom. Porque eu creio que ele é bom. Ele vai colocar pessoas boas, talvez, mas fulano me decepcionou, me frustrou. Mas Deus é bom. Ele vai colocar pessoas boas ao meu redor. Eu vou continuar crendo. Mas tal pessoa me traiu. Não, eu vou continuar crendo. Eu não vou por isso permitir com que o inimigo ele roube muitas vezes eu de poder ter comunhão. Muitas vezes eu de poder estar dentro de eu poder receber aquilo que o Senhor tem. Eu não vou permitir. Porque o Senhor é bom e Ele vai preparar. O Senhor continua sendo bom. Ele vai restaurar. Ele vai curar. E Ele vai alcançar. Amém. Amém, gente. Amém, Sá. Foi uma palavra que fluiu tão assim que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Creio que só tem mulher agora aqui. Deus abençoe a tua família, teu esposo, os teus filhos, se você tem filhos. Que Deus esteja te abençoando.
Que Deus esteja te dando suporte, estrutura, te sustentando. Que Ele te sustente, que Ele te renove, que Ele te agracie com a graça dEle. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe. Eu vou estar encerrando agora. Jesus, eu tô. E mais. Que Ele coloque pessoas no mesmo que aqueles locais onde você achou que não dava para você confiar, que Ele coloque pessoas, que Ele realmente expanda teus horizontes. Que quando você vê uma porta se fechar, você não se entristeça. Você acredite, vai ter uma porta melhor. Vai ficar, Salomé. Que você não deixe de crer e de esperar o melhor tempo. Porque Deus, Ele sabe em tudo aquilo que Ele prepara. Deus, Ele sabe o tempo. E Deus, Ele sabe as pessoas também. Deus, Ele é perfeito. Vale a pena submeter o nosso coração a Ele, a um nível profundo de rendição. Deus abençoe a vida de vocês. Amo cada uma de vocês. Um beijo no coração de cada uma. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um beijo, a paz. E até mais.